Está começando mais um podcast do VaiCorinthians.net. Salve o Corinthians! Análise da rodada, comentários sobre o jogo do Timão, pior e o melhor em campo e muito mais. Corinthians grande! Podcast do VaiCorinthians.net com Adriano Freitas. Comentários do polêmico, do autêntico e sempre exigente Thiago Rony. Alô galera do Vai Corinthians, Adriano Freitas, o Siri aqui de volta com muita saudade, né? Pra falar desse nosso todo poderoso timão, o Coringão, através desta ferramenta que é o podcast, né? Na nossa página vaicorinthians.net, né? Eu sou Adriano Freitas, estou falando aqui de Batatais, né? Quero dar as boas-vindas a você que está nos ouvindo agora, né? E através desse podcast vamos batendo um papo, falando sobre rodada a rodada, sobre o nosso todo poderoso timão, né? E você apenas vai dar o play e ouvir, e depois você poderá comentar aí sobre o que achou, dar dicas e sugestões também sobre o nosso podcast. O podcast já existe há um tempinho já, né? E a gente está com saudade, depois de um tempinho aí, batendo um papo com a galera, a gente resolveu voltar com o nosso podcast no VaiCorinthians.net. Confesso que estava com muita saudade, né? Enfim, tamo aí, de volta. E a partir de agora, né, a partir de hoje, a gente já inicia com uma participação especial, um convidado especial, mais do que especial, agora, lá da Grande São Paulo. Toca a vinhetinha aí, vai. Nada mais, nada menos que ele, Thiago Rony. Fala, Thiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Siri. É isso aí, tamo aí. Na verdade, a apresentação tinha que ser o melhor comentarista do VaiCorinthians.net, apesar de ainda ser o único, mas eu sou o melhor. Passa ano, entra ano, você não muda, né? É isso aí. Thiagão, que legal. E vamos falar um pouquinho dessa ideia de voltar com o podcast? Vamos tentar colocar esse podcast na nossa página aí do Facebook, ver se o pessoal vai curtir, esperar o pessoal comentar também, dar, como você falou, dar ideias aí. E quem sabe mais pra frente colocar alguém que gostar pra participar também. Vamos caminhar, vamos subindo, vamos crescendo em cima desse podcast. Sim. Beleza, Thiagão. Bom, como é que tá Osasco aí, a temperatura, o clima? Tá chovendo, tá frio, como é que tá? Por enquanto tá calor, viu? Tá o céu bem aberto, tá azul. Então tá um tempo bonito aqui. Beleza, aqui em Batatais também tá de boa, tá tranquilinho, viu? É isso aí. Ó, vamos lá então, a gente inicia falando o primeiro assunto, é sobre essa vitória do todo-poderoso Timão, o Coringão, vencendo a equipe do Internacional de Porto Alegre. Thiago, assistiu o jogo, o que você achou da partida? Cara, eu assisti, eu tava gostando do primeiro tempo, até tomar o gol, que aí você já, nessa situação, nessa fase que a gente já começa a ficar com raiva já, mas o time ele tava indo até que bem, né? Mas já deu até uma desanimada, mas que bom que no segundo tempo a gente voltou do mesmo jeito, mas aí conseguiu concluir as chances, né? Realmente, eu senti assim, um Corinthians um pouco mais forte, principalmente no meio de campo, né? E acredito, e até queria citar para você e perguntar, eu já vou falar de antemão aqui, como o melhor jogador em campo, dou os créditos, mesmo não tendo feito o gol, mas pela movimentação, por ter buscado o jogo, o Renato Augusto. Achei que ele, nessa volta, eu acho que ele tá muito bem, né? Sim, ele... É o que a gente esperava dele desde o início, né? Na verdade, agora que parece que o físico dele ficou realmente 100%, que nunca teve no Corinthians 100% físico, né? Mas agora que o físico dele parece estar 100%, ele está conseguindo mostrar o futebol que ele mostrou lá no início, lá no Flamengo, que a gente via ele jogando bem, né? Concorda que ele também foi o melhor jogador em campo, não? Concordo. Ele tem sido importante, não só nesse, como nas outras partidas também, ele tem vindo muito bem. Thiago, outra questão também, esse ataque voltando a marcar gols, né? A gente... tá difícil, tá complicado, né? Mas ontem foram dois gols, né? Um de um meia e um do atacante, né? O Wagner Love, que marcou o seu gol, entrou com muita vontade e achei que ele melhorou na hora que ele entrou no jogo, no segundo tempo. O Love, ele... Na verdade, eu acho que o problema dele tá sendo mais o ritmo mesmo, porque você vê que realmente a vontade que você disse, né? Que ele entra... Só que a gente vê também que às vezes ele pensa fazendo uma coisa, até uma jogada interessante, mas parece que a perna, o corpo
Não vai. Não corresponde do jeito que ele quer fazer a jogada, né? Acho que falta um ritmo, acho que o Tite tinha que colocar ele pra jogar sempre pra ver se ele pega esse ritmo de jogo aí. Não é jogador bobo, né? Não, sabe jogar. Sabe jogar. Sobre o Jadson também, eu queria fazer um comentáriozinho, já cornetar um amigo, né? Fica à vontade. Tem um amigo nosso aí que faz parte do Vai Corinthians aí, chama Cleiton, você sabe quem é o Cleitinho? Cleiton, conheço muito. Cleitão, então, a gente tem um grupo no WhatsApp aqui, meu, ele é um corneteiro, foi só ele cornetar o Jadson só meteu gol. Aliás, gol... Cornetou mudando de assunto, ele cornetou o brasileiro lá contra o Caim Velasquez, o brasileiro foi lá e meteu o colo nele. Falei, mano, ele tem que sempre cornetar o Corinthians, porque o Corinthians ganha sempre, pô. O Cleitão é sacanagem. Aliás, eu não tô nesse grupo do WhatsApp, né? Não, esse é um grupo que a gente tem lá do pessoal do Cartola lá. Ah, Tem que Corinthians, beleza. Bom, tínhamos, né, mas de repente desativou. Vamos ver se a gente volta com ele, né? Vamos voltar. Beleza. Sobre o Jadson ainda, também gols importantes, né? Vem fazendo. É o segundo gol decisivo que ele faz, né? Tá sendo importante nesse Brasileirão. Foi acho que no meio de semana, né? Foi? Foi outro? Foi no sábado passado. Sábado também, passado também, exatamente, E agora nesse sábado, contra o Internacional. Até no nosso roteiro aqui do que a gente ia falar hoje, eu coloquei Cássio escorregando, né? Cara, Sim. me trinca. Eu gosto muito do Cássio, gosto muito dele. Passa uma segurança, né? Só que, na boa, essas escorregadas quando ele dá... Eu não sei se é porque ele é muito pesado e ele exige uma carga muito forte de arrancada para subir ou para sair no lance. E por ele ser muito alto e forte, eu acho que acaba... Eu não sei. A gente tem um problema muito sério com os jogadores do próprio Corinthians na própria arena, escorregando muito. Queria que você falasse sobre isso daí. Ele, na verdade, ele é desengonçado mesmo, mas o caso, assim, eu sou... Pra mim falar dele, eu sou meio... Tem uns caras que não gostam muito dele, eternamente, pra mim ele tem que ser goleiro do Corinthians pra sempre, ele cata muito. Você vê que depois que ele escorregou, depois ele fez uma puta de uma defesa salvando o Corinthians. Então, ele escorregou, mas deu sorte, né? Ô, Thiago Rony, é o seguinte, o nosso amigo Stepperson, ele colocou uma foto no Facebook ontem depois do jogo, e eu morri de rir, cara, porque eu acho que foi muito bem sacada. Que foi no telão lá na Arena Corinthians, né? Lá em Itaquera. No telão da Arena Corinthians estava lá, põe no DVD. Fazendo uma sacanagem legal com o Internacional que vive reclamando dos jogos do Corinthians, né? Você viu também essa foto? Eu vi, mas aí, na verdade, eles pediram, né? Vai ser sempre assim, vai ser eterna zoeira. Sempre que eles vierem, eles vão perder e vai ter um põe no DVD, não tem jeito. Freguesão nosso, eles. Põe no DVD, muito boa a sacada lá na Arena Corinthians. Eu acredito que quem estava lá curtiu demais, né? Teve também ontem, né, antes do jogo, uma homenagem a Emerson Sheik. É difícil, né? Porque ter esse reconhecimento dos serviços prestados, mas também é triste de estar indo embora, porque eu curto muito isso. Mas foi um jogador que sempre se dedicou com a camisa do Corinthians, sempre honrou, né? E ontem aconteceu essa homenagem aí a ele. Ele disse, Thiago, que por ele teria jogado esse jogo de despedida contra o Internacional. Mas numa reunião entre ele, o Tite, o presidente e mais alguns diretores, entraram num acordo e ele aceitou amigavelmente, falou, não, tudo bem, não tem problema, não jogo. Mas visando aquela coisa, né? Ele ir para um outro clube, vai que ele entra no jogo, machuca, acontece alguma coisa, né? Então, até para ele se prevenir, né, Thiago? Mas acho que valeu a homenagem também, concorda? Sim, valeu. Achei que, assim, mais um que eu sou suspeito de falar, que eu gosto muito do futebol dele. Acredito eu que pelo salário que ele vai receber no Flamengo, ele poderia ficar no Corinthians pelo menos até dezembro, pelo menos para disputar esse campeonato, né? Porque o ataque que a gente tem, ele joga fácil, né? Se que foi pelo menos a homenagem foi feita de acordo com o que ele realmente prestou de serviço pra gente. Eu pensei nisso também, com relação ao que ele vai receber lá no Flamengo, né? Poderia permanecer no Corinthians e até, quem sabe, encerrar uma carreira, só que com um salário menor, como ele vai receber no Flamengo, né? Pelo que eu vi, não sei se acho que vai ser 250 mil, que parece que é o teto hoje que o Corinthians está querendo colocar de salários, né? Para jogador, que é 250 mil.
Se for realmente isso, eu acho que ele poderia ficar até dezembro. Tranquilo. Eu acho que ele aceitaria. Ele não queria sair, né? Não queria. No fundo. Bom, Thiago, deixando então essa questão, a homenagem, né, tudo o que aconteceu no jogo de ontem, boa vitória da equipe do Corinthians, né? Eu vou abrir, enquanto isso, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, de momento, né? Tivemos jogos, teremos mais jogos hoje, né? Hoje tem o jogo da Seleção Brasileira, neste domingo, né? E daqui a pouquinho a gente passa como que está a classificação do Brasileirão. Mas você acha que com essa vitória contra o Inter, o Timão volta a entrar aí na briga para ficar entre os classificados para Libertadores? Ou tá muito cedo ainda? Assim, eu acho que o nível tá muito baixo do campeonato. Tá, na verdade, você tem que manter, tem que estar fácil para chegar, porque não tem nenhum time ótimo. Tem um time que eu acho que estaria melhor quando eles ganhou ontem, que é o Inter. Tem um Atlético Mineiro que tá um time bom, mas também vive rateando. Vai ficar entre esses três e o São Paulo e o Corinthians, esses dois, São Paulo e o Corinthians, pra gente ficar no G4. Eu acho que dá pra beliscar assim. A classificação hoje, os Bambis lideram com 16 pontos ganhos, em segundo o Atlético Paranaense com 15, terceiro o Sport com 15, quarto o Corinthians com 13. O Sport ganhou ontem, né? Quinto a Macaca, a Ponte Preta de Campinas. Sexto o Atlético Mineiro, sétimo o Fluminense com 11, oitavo o Cruzeiro com 10, nono Avaí com 10, décimo Chapecoense com 9, décimo primeiro Goiás com 9, décimo segundo Internacional, tá no meio da tabela com 9 pontos, décimo terceiro Grêmio com 8, décimo quarto o Flamengo com 7, décimo quinto Fluminense com 7, décimo sexto Figueirense com 7, né? Décimo sexto o Sardinhas, lá da Baixada Santista, com 7 pontos. 17º, na zona de rebaixamento, segura aí, Porquinho, 6 pontos. 18º Curitiba com 3, 19º Vasco com 3 e último colocado Joinville com 1 ponto ganho. Bom, Thiago, pra gente entrar nos nossos assuntos finais aqui do nosso podcast, né? Quem entra, quem sai do Corinthians? Existe nos bastidores aí Theo Gutierrez, que é da equipe do River Plate, é da Colômbia. O Corinthians está de olho aí. O que você acha do jogador? Mesmo que eu achava quando o Guerreiro chegou, eu falo dele. Eu não conheço, conheço o futebol dele. Mas o Guerreiro a gente não conhecia também, né? Então tem que esperar se chegar. Vamos ver como que ele vai se portar aí no Corinthians. Dizem que é fazedor de gol, vamos ver. Eu acompanhei muitos jogos da Libertadores dele com o River Plate. Ele é jogador brigador, sabe, lá na frente. Eu acho assim, eu não sei se o primeiro tempo ontem contra o Internacional, o Mendonça cansou de cruzar a bola na área e faltava uma referência. Talvez o Theo pode ser essa referência como tínhamos com o Guerreiro, né? Sim. Mas que a gente tá precisando, a gente tá, né? Se bem que o Love agora também eu acho que ele merece uma chance, né? Merece uma sequência de jogos, pelo menos uns 4 jogos seguidos ali como titular, pra gente ter uma real avaliação dele. 2 assuntos delicados, né? Que é com o Ralf. O Corinthians está aguardando uma proposta por ele, né? E avisa que podemos conversar com relação a isso, né? Até o próprio Ralf disse que se a proposta for boa para ele, para o Corinthians, ele não tem problema. Ontem ele entrou muito bem também no lugar do Christian, né? Entrou muito bem, jogou muito bem e isso que estão fazendo com o Ralf pra mim é sacanagem. O cara é um cara que tem o maior número de jogos pro Corinthians, ele nunca foi chinelinho, joga todos os jogos, não é expulso, não fica suspenso, o cara sempre jogou bola, sempre foi. Aí ele não tem culpa que o Corinthians não soube administrar o dinheiro. Eu acho que ele merecia um pouco mais de respeito. Da parte, pelo menos, ele, eu acho que de todos esses jogadores aí que saíram, estão para sair, eu acho que a maior parte do respeito está sendo com ele. Alexandre Pato, o advogado dele, confirmou que existe oferta, né? E diz que só vai definir o futuro após a ação, né? Que ele estará movendo aí, porque não está recebendo nem no Corinthians e também nem do São Paulo, né? Parece que recebeu, né? Mas falou que não anula a ação que ele entrou, né? De ter recebido. Agora, assim, eu penso assim, Thiago, qualquer coisa que alguém vem comentar comigo sobre o próprio Alexandre Pato, cara, eu recordo, sabe aonde?
Corinthians e Grêmio. Aquela falta de profissionalismo dele cobrando aquele pênalti. Se nada tivesse acontecido, se ele tivesse pelo menos ou dado uma bicuda, a bola subido pra cima, feito, sei lá, não sei, tivesse agido de uma outra forma e não feito como ele fez, eu acho que a história dele teria sido outra, entendeu? Poderia ter sido ganhado outra chance, como outros jogadores ganharam, tiveram outra chance, mas a falta de comprometimento naquele jogo lá, cara, pra mim foi crucial. Então, pra mim, eu quero que o Alexandre vá pra Groenlândia. Vai jogar na China, ele é um fanfarrão, esse cara sem sangue, até os próprios Bambi não estão falando isso do cara, imagina no Corinthians, esse cara é um fanfarrão. Os caras vai jogar na China, vai terminar a carreira em time pequeno. Vamos ver. Thiago, bom, a gente vai encerrando o podcast. Você que nos ouviu, ou teve a paciência de nos ouvir, né, Thiago? Isso aí. Obrigado de coração, valeu. E a gente promete voltar um dia depois a cada rodada para trazer informações, nosso depoimento, o que a gente achou. E você que está nos ouvindo pode deixar os comentários embaixo aqui da nossa postagem. E desde já convidamos a você a participar conosco aí e interagir bacana. Thiago, obrigado pela participação. Mais do que especial, nosso comentarista oficial aí do VaiCorinthians.net, esse podcast aí, viu, Thiago? Valeu, Siri. É nóis. Valeu. Corinthians. Vai, Corinthians! E agora tem o nosso quadro que não pode faltar, né, Thiago? Isso aí. Piadinha sem graça do dia. Vamos lá. Agora, com o Adriano Freitas tem... Piadinha sem graça do dia. Piadinha sem graça do dia. O garoto apanhou da vizinha e a mãe, furiosa, foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? Ai, ele foi mal educado, me chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Valeu, galera. Valeu, Thiago. Um abraço. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians.